Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Umbral. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Luciano. Eu sou um grande fã do canal e eu gosto muito de ouvir as playlists enquanto eu viajo de carro com a minha família. Meu filho Samir, que tem 6 anos, é um grande fã seu e lhe manda um abraço. Meu nome é Walter e eu sou médico formado há cerca de 15 anos. Eu já presenciei alguns fenômenos que muitas pessoas não entenderiam. No início da minha vida profissional, eu trabalhei em um hospital pequeno em uma cidadezinha também muito pequena, onde os recursos eram poucos e nós nunca sabíamos o que esperar. Aqueles anos me ensinaram a enfrentar a adversidade tanto no pessoal quanto no profissional e a não desistir facilmente, mesmo quando as chances eram mínimas. O que eu vou contar aconteceu há pouco mais de 6 anos em uma unidade de pronto atendimento, onde eu dava plantão durante uma noite. Nessa noite, durante o meu segundo plantão de urgência, os paramédicos trouxeram um homem de ambulância. A filha tinha chamado o SAMU pois o seu pai desmaiou e não acordava. Os enfermeiros o tiraram rápido da ambulância e assim que abriram as portas, ficou claro que a situação era muito grave. A filha vinha logo atrás, o rosto cheio de medo, chorando muito, implorando para que salvássemos a vida do pai dela. O homem estava em parada respiratória. Não havia muito tempo para pensar, então começamos a reanimação imediatamente. No começo, o monitor mostrava que o coração dele batia de forma desordenada, mas logo ele parou de vez. Passaram-se 15 minutos e todos estavam exaustos. A enfermeira me olhava como quem pedisse para parar, e eu sabia que o lógico seria parar. Mas eu decidi continuar por mais 10 minutos. Eu disse a mim mesmo, só mais 10 minutos. Todos nós movíamos as mãos automaticamente seguindo o protocolo, tentando uma e outra vez, sem saber se daria resultado. Luciano, depois de quase 30 minutos, conseguimos recuperar a sua pulsação, embora muito fraca. O monitor mostrava que o coração estava voltando a funcionar. Todos suspiraram aliviados, mas nós sabíamos que ele tinha ficado muito tempo sem oxigênio e isso poderia lhe trazer sequelas. Uma ambulância então chegou para levá-lo a um hospital com mais recursos. Ele nunca recuperou a consciência enquanto estava com a gente, e ele foi entubado antes de ser transferido. Naquele momento, embora tivéssemos conseguido mantê-lo vivo, eu senti que nossos esforços não foram suficientes. Eu sabia que, embora o coração dele batesse, talvez o cérebro não se recuperasse. Um mês depois, num dia comum de consulta, eu chamei o próximo paciente. Seu nome me parecia familiar, mas eu não dei importância. Quando eu o vi entrar, andando por conta própria, algo dentro de mim parou. Era aquele mesmo homem que esteve entre a vida e a morte por 30 minutos. Antes que eu pudesse falar, ele veio rapidamente, me abraçou emocionado e disse que eu não tinha desistido e que graças a isso ele estava vivo. Eu não soube o que dizer. A filha que estava com ele parecia confusa e ele a olhou, explicando com orgulho que eu tinha lutado por ele quando ele estava entre a vida e a morte. Então ele disse algo que eu nunca esperei ouvir. Ele começou a descrever o que aconteceu naquela noite. Ele disse que viu tudo de fora do corpo. No início, ele estava acima, olhando enquanto trabalhávamos nele.
Depois ele disse que andou pela sala ouvindo nossas conversas e pensamentos. Luciano, ele descreveu cada manobra, cada tentativa e o momento em que pensamos em desistir. Ele falou de uma luz branca, de uma sensação de paz, mas também da preocupação com sua filha que estava chorando fora da sala. Foi essa preocupação, disse ele, que o impediu de partir. O amor pela sua filha foi o que o trouxe de volta, algo mais forte do que qualquer tratamento médico. Eu o ouvi em silêncio. Era impossível que alguém no estado dele soubesse das coisas que ele descreveu, mas as suas palavras eram exatas. Ele sabia de detalhes que ninguém poderia saber. Essa experiência ficou marcada na minha memória como uma prova de que há coisas que não podemos explicar. Momentos como esse me fazem duvidar de tudo que eu sei sobre a vida e a morte e me lembram que a medicina tem seus limites e que há forças que não conseguimos entender. Desde então, situações como essa não me surpreendem tanto, mas sempre me deixam pensativo. A linha entre a vida e a morte é muito frágil, mas nem sempre ela é boa. Aquele homem voltou porque algo prendia aqui, mas nem todos têm essa sorte. Eu já vi outros casos em que voltar só significava prolongar o sofrimento, onde viver não significa ter qualidade de vida e nem dignidade. E isso é o mais difícil de aceitar, especialmente quando a família espera milagres que não podemos oferecer. Os rostos cheios de esperança que se transformam em tristeza ao receber uma má notícia são algo que nunca se aprende a lidar completamente. Eu me lembro, inclusive, de uma noite especialmente difícil, onde eu senti que havia algo além do que eu podia ver. Um paciente chegou em uma situação parecida. A sua expressão era algo que eu nunca vou me esquecer. Ele estava de olhos abertos, mas parecia que ele já não estava ali, como se algo tivesse ido embora. Durante a reanimação, eu senti um frio nas minhas costas que fez as minhas mãos tremerem levemente. Ninguém mais pareceu notar, mas eu sentia que algo estava ali nos observando, como se avaliasse nosso esforço para manter aquele homem vivo. Quando conseguimos recuperar o pulso, o ambiente não melhorou. O ar parecia mais pesado, com uma energia difícil de descrever. A equipe, que normalmente estava focada, começou a murmurar nervosamente. Todos pareciam sentir algo estranho, embora ninguém mencionasse. Quando o paciente finalmente foi transferido, a sensação desapareceu tão rápido quanto havia surgido, deixando-nos em um silêncio desconfortável e com a percepção de que tínhamos visto algo que não pertencia a esse mundo. Naquela noite, ao sair do hospital, o frio parecia mais forte do que o normal e uma inquietação me acompanhou até eu chegar em casa. Talvez a morte seja apenas um passo para outro lugar, mas às vezes o verdadeiro problema é ter de voltar. Alguns voltam com histórias de luz e paz, mas outros, como aquele homem de olhar vazio, voltam com algo mais. Algo que nunca podemos entender completamente. E nesses momentos, eu me pergunto se realmente estamos fazendo um favor ao trazê-los de volta. Às vezes eu penso no que essas pessoas sentem ao voltar. Se elas sentem a dor do corpo ou se elas se sentem desconectadas do que eram antes. E, para o sofrimento que isso gera, às vezes não há tratamento que possa aliviar. Meus amigos, em momentos como esses, quando eu vejo alguém voltar da morte ou permanecer em um estado de sofrimento, eu percebo que há algo maior em ação. Apesar de todos os nossos esforços, da tecnologia avançada, dos protocolos e do que acreditamos ser o limite da medicina, há uma força além de nós que decide o destino dessas pessoas. Nós, médicos, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós fazemos o que podemos, mas no fim,
É a vontade divina que prevalece. Algumas pessoas voltam à vida de maneira inexplicável. Outras partem, apesar de tudo que fizermos. Tudo está nas mãos dele. E essa compreensão traz paz, mesmo nos momentos mais difíceis. O que eu percebo após tantos anos é que a linha entre o céu e a morte não é apenas frágil, mas está sob o controle de Deus. Cada vida que salvamos, cada vida que se vai, tudo acontece conforme o plano dele. A nós resta a missão de fazer o nosso melhor, sabendo que ao final a decisão não está em nossas mãos. Isso nos ensina a confiar na vontade de Deus, lembrando que Ele sempre sabe o que é melhor, mesmo quando nós não conseguimos entender ou aceitar a sua vontade. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final. O Sagrado Coração. Saudações, Luciane e amigos. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma experiência que me parece muito semelhante a uma que eu vi em um dos relatos antigos do seu canal. Isso aconteceu comigo em janeiro de 2005. Naquela data, eu sofri ferimentos muito graves causados por um ex-companheiro com quem eu estava morando na cidade de Blumenau. O que ele fez comigo foi tão grave que eu fiquei inconsciente por 3 dias. Quando eu cheguei ao hospital, eu tive uma experiência muito estranha. Eu vi quando os médicos estavam me atendendo, mas eu estava flutuando no canto da sala, observando tudo. Eu vi os médicos cortando minhas roupas, me pondo no oxigênio e tentando de todas as formas me estabilizar. Eu conseguia ouvir claramente o que o médico dizia, dando instruções para a equipe enquanto eu me esforçava para me manter viva. De repente, então, tudo mudou. Eu me vi sentada à beira de um lago com os pés dentro da água morna. A sensação de calma era indescritível. Ao meu lado estava a minha madrinha de batismo, que havia falecido em 2001. Ela olhou para mim com um sorriso suave e me disse que eu não podia ficar ali. Você tem que voltar, ela falou com serenidade. Eu, confusa, perguntei o motivo e ela simplesmente repetiu: não é a sua hora. Você precisa ir. Então eu me levantei e comecei a caminhar, sentindo uma leve brisa ao meu redor. Quando eu estava prestes a me afastar mais, uma luz intensa me ofuscou. Era uma luz tão brilhante quanto os faróis de um carro à noite, mas ainda assim ela não me machucava. Eu fechei os olhos para me proteger do brilho e quando eu os abri novamente, eu já estava de volta ao hospital. Eu me vi novamente flutuando no canto do quarto, observando meu corpo na cama. Ao meu lado havia uma figura misteriosa. Era um ser envolto em uma túnica branca que flutuava ao meu lado, mas eu não conseguia ver o seu rosto. Ele era muito alto e seus pés quase tocavam o chão. Mas, assim como eu, ele também estava flutuando. Eu senti uma paz profunda e em momento nenhum eu senti medo. Em um certo momento eu ouvi o médico dizer: ela está estabilizada. Eu consegui ver que uma enfermeira estava verificando o soro e logo depois eu despertei. Para mim pareciam ter se passado apenas alguns minutos, mas na verdade, dias haviam se passado. Na semana seguinte, eu vi a mesma enfermeira que havia me atendido pela primeira vez quando eu cheguei ao hospital. Eu agradeci a ela por ter cuidado de mim. Ela me olhou surpresa e perguntou: como você sabe que fui eu quem coloquei o soro? Eu não soube o que responder. Eu disse que simplesmente eu sabia. Depois disso, eu reconheci 2 outros enfermeiros que também estiveram presentes naquele momento, mas eu preferi não comentar nada com eles.
Meus amigos, algo que vale a pena mencionar é que a minha mãe é muito devota do Sagrado Coração de Jesus. A túnica que o ser estava usando enquanto flutuava ao meu lado era idêntica à da imagem que minha mãe sempre mantém em casa. Quando eu contei a ela, minha mãe disse que ela havia pedido ao Sagrado Coração de Jesus para me proteger e não me deixar sozinha naquele momento crítico. Independentemente das crenças de cada um, meus amigos, eu sei agora que Ele esteve comigo o tempo todo. Eu sinto que essa presença foi o que me deu forças para continuar e é ela que hoje me mantém de pé. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e muito obrigado por ouvirem a minha experiência. Um coração curado. Saudações, Luciane inscritos. Meu nome é Tomás e eu quero compartilhar uma experiência muito especial que eu vivi alguns anos atrás e que mudou completamente a minha vida. Desde o nascimento, eu sofro com problemas no coração. E isso me dificultou muito levar uma vida comum como a maioria das crianças ao meu redor. Devido ao alto custo de uma cirurgia para resolver esse problema, eu tive que esperar até atingir a maioridade para que, com muito esforço e sacrifício, meu pai pudesse economizar o suficiente para pagar por essa operação. Eu estava com muito medo do risco que essa cirurgia representava, mas também resignado à ideia de que, devido a essa doença, eu estava destinado a viver uma vida curta desde a infância. Então, naquela noite da cirurgia, era uma questão de arriscar tudo para viver melhor ou morrer definitivamente naquela fria e escura sala de cirurgia. Naquela noite, uma tempestade caía. Estava frio e pela janela entrava a luz dos relâmpagos, quase se um apocalipse estivesse desencadeando lá fora, ou talvez fosse o reflexo da luta interna entre meus medos e a pouca coragem que eu tinha. Como diz a metafísica, como é lá em cima, é aqui embaixo. Como é dentro, é fora. Eu me aproximava da janela contemplando o que poderia ser a minha última visão do mundo. Eu respirei fundo e aceitei que não era mais tempo para pensar nessas coisas. Em poucos minutos, os médicos vieram me buscar para a sala de cirurgia. Com medo, eu peguei um rosário e o apertei forte, suplicando a Deus que me ajudasse a sair vivo daquela operação. Eu tinha muitos sonhos que queria experimentar e tornar realidade. Realmente, eu queria muito viver. Eu fui levado para a cirurgia, a anestesia foi aplicada e em questão de segundos eu vi tudo ao meu redor desaparecer, até perder completamente a consciência. Eu não sei quanto tempo se passou, mas eu acordei com um som estático e ensurdecedor. Era irritante e eu via médicos ao meu redor se movendo freneticamente. Eu tentei mover e me levantar, o que eu consegui sem problemas, e o que eu vi a seguir foi inacreditável. Eu estava vendo a cena na sala de cirurgia em que os médicos tentavam me ressuscitar. Eu gritava desesperado pedindo ajuda, mas eles não podiam me ouvir, não importa o quanto eu insistisse. Desesperado, eu vi as coisas ao redor da sala começarem a desaparecer e uma estranha escuridão envolveu lentamente tudo ao redor. De repente, era como se a minha alma tivesse sido transportada para outro lugar. Agora eu estava em um corredor escuro com uma luz fraca e avermelhada e múltiplas vozes de pessoas agonizantes ecoavam em todas as direções. Parecia que almas errantes de muitas pessoas estavam presas naquela escuridão. Eu tentei caminhar naquele espaço estranho, mas meus passos ficavam cada vez mais pesados. A sensação era como caminhar sobre uma espécie de lama pegajosa que afundava meus pés, me deixando preso.
Esgotado, eu caí e aquela massa densa e escura me engoliu. E por momentos, eu não conseguia compreender mais onde eu estava. Mais tarde eu estava caminhando novamente sobre um terreno seco e completamente plano. A sensação era como estar em um deserto ou em uma terra morta. Eu andava descalço, a areia estava muito quente queimando os meus pés e havia espinhos, ossos e restos humanos espalhados por toda parte, como se aquele fosse o local de uma catástrofe de proporções inimagináveis. O céu rugia com relâmpagos avermelhados, como se a voz do próprio demônio estivesse reivindicando aquelas terras, e uma estranha cinza poeirenta flutuava no ar. Amigos, eu não compreendia como e por que a minha alma estava mudando de cenário. Eu me sentia completamente no inferno e preocupado, porque eu estava tendo aquelas visões estranhas. Era como se a minha alma estivesse vagando pela escuridão da consciência universal, algo que alguns autores já tinham mencionado, e de certa forma, eu estava agora experimentando. Eu estava sofrendo todas aquelas memórias humanas guardadas desde os primórdios do tempo e do espaço. Eu continuava avançando pelo deserto em busca de uma explicação, de uma resposta que me dissesse qual era o propósito de estar ali. Apesar de perceber o medo, era como se eu não conseguisse senti-lo fisicamente. Então, em um instante, o céu se abriu, um portal se formou e começou a atrair e destruir tudo ao nosso redor, incluindo eu, que fui elevado no ar e levado para aquele vórtice, onde eu perdi a consciência novamente. Instantes depois eu estava flutuando dentro de um túnel, indo lentamente em direção a uma luz cintilante. Meu corpo vagava nu e livre, como o de um astronauta no espaço, e uma sensação calorosa me invadia, me tranquilizando. No entanto, eu ainda sentia medo de que aquelas visões ou pesadelos não terminassem e me levassem a passar a eternidade revivendo aqueles cenários que se assemelhavam a um inferno muito assustador. Logo eu entrei naquela luz brilhante e eu me via muito pequeno diante de uma membrana gigantesca e transparente. A tênue luz avermelhada daquele ambiente me deixava ver dentro da membrana o que parecia ser um feto em desenvolvimento. Eu o observava impressionado e eu podia ver o sangue correndo por suas veias e seus órgãos internos com clareza através de sua pele transparente. Era um ser cheio de vida e eu podia contemplar o mágico processo da criação de nossa existência humana. Era como se naquele momento o tempo não existisse, como se eu estivesse suspenso no centro da eternidade, e uma sensação pacífica me invadia enquanto eu observava o código mais profundo e complexo da natureza, dando forma àquele ser. No entanto, aquela calma se perdeu, pois eu comecei a ouvir vozes. Vozes que eu reconheci como sendo as vozes dos meus pais. Eles estavam discutindo sobre alguma coisa, brigando mesmo. Isso me fez pensar que eu era aquele ser em desenvolvimento e eu estava testemunhando a minha própria criação. Então eu comecei a me preocupar porque o feto diante de mim começava a se alterar ao ouvir aquela discussão. Seu pequeno coração, ainda bem fraco, começava a bater a um ritmo muito mais acelerado do que ele podia suportar e parecia que estava prestes a explodir. Enquanto isso, do outro lado de fora, algo preocupante acontecia, pois as vozes pareciam assustadas, havia muito movimento e o feto se contorcia de um lado para o outro. De repente, uma luz poderosa nos invadiu. Um túnel se abriu diante de nós para qual o feto e eu fomos lentamente arrastados. E eu comecei a sentir que algo dentro de mim acelerava. Uma sensação de medo me invadiu e ela era maior do que eu, como se de repente todas as partículas do meu ser fossem se desprender em uma explosão instantânea e gigantesca. E eu tentava gritar desesperadamente, mas eu não conseguia.
Em um instante, à velocidade da luz, eu fui arrastado em direção àquela luz brilhante até ser completamente consumido por ela. Luciano, o que eu vi depois foi uma sala de hospital, médicos ao meu redor expressando certo alívio por me verem, e eu acredito que eu também sentia isso, uma mistura de horror com alegria e alívio. Meu coração batia de maneira vertiginosa e eu observava silenciosamente tudo ao meu redor. Depois disso, eu percebi que eu estava saudável e vivo em uma sala de hospital, me recuperando da cirurgia. Segundo me contaram meus familiares, após a operação eu fui levado à terapia intensiva e em seguida transferido para um quarto. Houve algumas complicações que me levaram a perder a vida por alguns minutos, o tempo em que eu vivi todas aquelas visões estranhas e aterrorizantes, incluindo a visão em que eu estava no ventre da minha mãe, onde eu pude claramente entender a origem da minha doença. Dizem que os bebês no útero materno percebem e recebem todo o dano do exterior, e também é conhecido que existem milhares de pessoas que experimentam o que é conhecido como experiência de quase morte. Dizem que durante esses eventos temos uma pequena prova da existência de um mundo após a vida, como eu vi naquele fragmento de tempo em que eu estive morto. Amigos, eu posso afirmar que eu me conectei com algo superior e que eu me reencontrei no momento em que eu voltei a nascer. Eu devo dizer que eu fico feliz por estar vivo e ter pessoas que amam ao meu redor, mas também me assusta pensar nos mistérios que existem depois da morte. Eu creio que só nos resta enfrentar nosso destino e nosso encontro com a morte no momento em que nossa passagem acontecer finalmente. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Uma nova vida. Amigos, eu ainda me lembro daquele meio-dia chuvoso. Eram exatamente 1h15 da tarde. Estava frio, era agosto e a minha esposa, segurando meu braço, me acompanhava ao cemitério naquele dia fúnebre. Naquele dia, eu veria o meu pai, o seu Álvaro, partir desse mundo. Ele sempre me ensinou a dar o melhor de mim e a ser a melhor pessoa possível, à sua maneira. Claro, ele estava sempre ausente. Seu sucesso baseava-se sempre em termos econômicos. Ele nos deu coisas boas, mas muito pouco amor e tempo de dedicação. Mesmo assim, doeu bastante ver o seu caixão descendo naquele buraco de terra. Naquele momento, as culpas atingiram meu coração. A culpa de que, no nosso caso, meus irmãos e eu havíamos negligenciado o amor pelos nossos pais há alguns anos. Já não os visitávamos tanto. Meus irmãos e eu estávamos envolvidos em vidas aparentemente bem-sucedidas e movimentadas, e esquecemos completamente de que a família deve ser priorizada. Talvez porque tenhamos aprendido isso com meu pai, mas em momentos como esse, com a morte tão próxima, a realidade sempre cai como um golpe e acabamos refletindo sobre o que é certo. Esses pensamentos, eu sei que se perdem em questão de dias quando a rotina volta a consumir tudo. Mas, retomando, naquela tarde lúgubre e sombria,
eu estaria pela última vez diante da presença física do meu pai. Quando os coveiros começaram a jogar terra sobre o caixão, eu me aproximei para pegar um pouco daquela terra e colocá-la em um pequeno recipiente de vidro. Posteriormente, eu mandaria fazer uma pequena caixa decorada com uma cruz e a colocaria na estante onde temos todas as fotos da família. Minha esposa não estava muito de acordo, mas eu sabia que talvez eu nunca visitaria o túmulo do meu pai no cemitério. Então, simbolicamente, essa era uma maneira de ter sua presença perto, em casa com a família. Eu nunca gostei de cemitérios, e eu sei que no fundo era devido a um profundo medo da morte, um medo que até me impedia de viver feliz. Por isso, seria muito difícil para mim voltar a visitar o túmulo do meu pai. Ao mencionar que simbolicamente eu queria a presença do meu pai perto de nós, eu me referia explicitamente a isso, que ele vivesse perto em nossos corações, em nossa memória. No entanto, nos dias seguintes, coisas muito estranhas começaram a acontecer, o que na época me aterrorizou bastante, pois eu não fui o único a vivenciá-las. Uma noite, ao dormir, eu estava tendo um sonho, na verdade, uma espécie de pesadelo. Nesse sonho, eu estava em casa à noite, aparentemente sozinho. Eu me via correndo pelos corredores procurando a minha esposa e a minha filha, mas eu não conseguia encontrá-las. Eu comecei a entrar em desespero. Então, no mesmo sonho, eu voltava ao quarto e, ao entrar e olhar para o espelho, eu me via naquele reflexo com os olhos afundados, como se eu não os tivesse. Eu me percebia com o rosto cadavérico e de repente eu ouvia uma voz vindo do mesmo quarto, uma voz semelhante à do meu pai, que dizia: "Filho, não se olhe no espelho, não veja o seu rosto, não veja os seus olhos de morte. Você ainda não está pronto, mas precisa cuidar de si mesmo." Eu olhava pelo quarto tentando ver onde estava meu pai, mas eu acordei dando um grito que também acordou minha esposa, que imediatamente acendeu a luz e me perguntou se eu estava bem. Agitado, eu só pedi um copo d'água e me deitei novamente. Luciano, aquela não seria a única noite de pesadelos. Eu tive vários muito semelhantes, nos quais eu via ou ouvia meu pai, e eu me via em condições muito ruins. De alguma forma, algo me fazia sentir que a minha vida estava em perigo. Com o tempo, não apenas eu teria esses sonhos estranhos. Em uma ocasião, minha esposa também acordou assustada no meio da noite, depois de ter tido um sonho aterrorizante. Nele, ela me via deitado no chão sem vida e meu pai estava ao meu lado. Isso a fez abrir os olhos, mas o que assustou foi que, ao me ver na cama deitado, meu rosto parecia ossudo, como o de um cadáver. Ela gritou alto e me fez acordar agitado. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela levou algum tempo para se acalmar. Depois ela me contou o que havia acontecido e, ao ouvir o relato do pesadelo dela, eu percebi que havia algo mais naqueles sonhos. Talvez eles fossem um aviso. E eu devo confessar que eu estava muito assustado. Eu sempre acreditei no além e no fato de que podemos, através de sonhos ou meditação, estabelecer algum tipo de contato com esses planos que não são desconhecidos. Eu não duvido que o espírito do meu pai estivesse tentando nos alertar ou me alertar de que eu estava correndo algum tipo de perigo. Isso porque nunca tínhamos experimentado essas coisas em casa. Eu tenho certeza de que a terra que eu trouxe do túmulo do meu pai teve algum tipo de efeito. Eu não sei muito sobre essas coisas, mas foi após eu levar essa terra para casa que esses sonhos e fenômenos paranormais começaram a acontecer. Eu estava prestes a começar a investigar, pois conhecíamos uma senhora que era benzedeira e sabia de ocultismo. Já tínhamos uma visita planejada com ela para o fim de semana, mas, no entanto, a vida me daria uma resposta antecipada.
Amigos, eu devo mencionar que quase todos os dias eu ficava muito tempo após o expediente. Eu era obsessivo em busca de ganhar dinheiro. Então, uma noite, ao voltar para casa após o trabalho, eu estava dirigindo tranquilamente quando, ao atravessar um cruzamento, uma caminhonete avançou no sinal vermelho e se chocou diretamente contra o meu carro. Eu não sei a que velocidade a caminhonete estava indo. Tudo aconteceu muito rápido. Eu só me lembro de um clarão de luz acompanhado de um som alto de buzina. De repente tudo ficou preto e eu ouvia um zumbido estático e prolongado. Era tudo muito estranho. Eu estava consciente dentro daquela escuridão. Eu podia ouvir as vozes da minha esposa e da minha família e eu tentava falar com elas. Eu chamava por elas, muito assustado. Eu também ouvia a minha própria voz de quando eu era criança e de algumas pessoas conhecidas. Eu também tentava falar com elas ou encontrá-las, mas eu não recebia resposta. Ei, tem alguém aí? Eu estou confuso. Onde eu estou? De repente eu me lembro de que ao longe eu comecei a visualizar uma luz branca bem fraquinha que lentamente atraiu a minha atenção. Essa luz foi ficando cada vez maior e o zumbido foi desaparecendo. Eu comecei a sentir muita paz e me senti atraído para a luz. Sem perceber, em um instante, eu já estava coberto por aquela luz intensa. Naquele momento eu me senti muito mais tranquilo. Eu senti que eu perdi a noção do tempo e espaço, e de repente aquele brilho que cobria tudo começou a desaparecer. Eu comecei a ver que o entorno parecia um campo, uma espécie de bosque, irradiando cores muito diferentes das da terra. Perto de mim havia um pequeno rio. De cada coisa que eu via, parecia que irradiava uma energia especial. Eu tentava ver minhas mãos ou meu corpo, mas eu não conseguia percebê-los. Era estranho porque eu conseguia perceber, ver e até cheirar tudo naquele lugar. Eu não sentia medo. Na verdade, eu não sentia nada. Foi aí que eu vi uma voz, mas era uma voz que ressoava dentro de mim como uma espécie de telepatia. E o mais maravilhoso é que era a voz do meu pai. Pai, é você? Eu buscava ter uma conversa com aquela voz que eu tinha certeza de que era a do meu pai. Filho, eu tentei te enviar mensagens através dos sonhos. Nós sempre quisemos uma vida diferente, mas eu não soube como sair daquela rotina. Eu nunca soube lhes dar amor, nem soube como encaminhá-los para algo além de se encherem de ambições e ganância. Saiba que entre vocês, meus filhos, tu és o mais perdido. Você foi o mais afetado pelos meus descuidos. Então era necessário dizer a você que há outras maneiras de se viver, meu filho. A vida passa rápido, num piscar de olhos, ela se vai. E de repente, quando menos você perceber, você já vai estar do outro lado. Então, terás perdido a possibilidade de amar tua família, de respirar, experimentar, conhecer o mundo, até mesmo de ajudar os outros. Eu só quero te pedir que você viva de outra maneira, meu filho. Que percas esse medo de morrer. Sabe, essa dor que eu sinto pela vida que lhes dei ainda me mantinha ligado a esse plano, a vocês, a minha família e a ti especialmente. E agora que eu te dei essa mensagem, eu poderei me libertar completamente desse apego e ficar tranquilo desse lado. Não faças muitas perguntas, pois eu não poderei respondê-las. Lembra-te bem de que terás outra oportunidade de começar, de fazer as coisas de forma diferente. Então, eu espero que você aproveite e que você seja feliz. Amigos, depois de ouvir essas últimas palavras do meu pai, eu senti algo me puxar com muita força e a uma velocidade incrivelmente rápida, o que me fez acordar na cama do hospital. Meu coração batia muito rápido, eu me sentia confuso, cheio de medo
e só via um monte de homens, aparentemente paramédicos e médicos ao meu redor. Era uma confusão tremenda e parecia que tudo estava relacionado a mim. O que aconteceu depois daquele acidente foi que eu fui levado inconsciente para o hospital, onde estive por quase uma semana. Segundo eu soube, eu tive uma parada cardíaca naquela noite e eu estava recebendo terapia de ressuscitação por eletrochoque. Foi isso que me trouxe de volta à vida, já que meu coração, ao parar, me fez estar morto por quase 2 minutos. E foi nesse curto lapso de tempo que eu vivi aquela experiência paranormal, que depois de pesquisar, eu soube que era uma EQM, ou uma experiência de quase morte. Eu também soube que há milhares de testemunhos de pessoas que também viveram isso e relatam situações semelhantes à minha. Na verdade, no início, era difícil para mim pensar que meu pai realmente tentou se comunicar comigo. Mas foi depois daquele evento trágico que meu pai parou de aparecer nos meus sonhos. Além disso, isso me fez devolver a terra do frasquinho ao cemitério. A partir daí, eu decidi fazer uma mudança de vida, uma transformação em que eu deixei grande parte do trabalho e grande parte das minhas ambições para trás. Agora eu sei que dedicar mais tempo à minha família e aos meus entes queridos me trouxe uma verdadeira felicidade, me fez sentir vivo no dia a dia. Hoje eu levo uma vida sem pressa, sem medo, sem ressentimentos, amando tudo que eu sou. Aquela foi uma experiência e uma mudança que realmente, pela primeira vez, me fez sentir vivo, me fez perder o medo de morrer. E se eu posso dizer algo a vocês, é que se tiverem pessoas valiosas em suas vidas, não hesitem um instante em dar-lhes seu lugar, em amá-las, apoiá-las, mantê-las ao seu lado, especialmente se forem suas esposas, seus esposos ou seus filhos. Não sabemos quando poderemos partir desse mundo, mas sabemos que pode ser amanhã mesmo ou daqui a muitos anos. No meu caso, eu sei que eu estive no limite entre esse mundo e o que há além, e eu fui sortudo por estar bem, pois nem todos retornam depois de terem estado nos braços da morte.